Então, certamente você está nos acompanhando com esses nossos vídeos, apresentando os elementos que são importantes e diferenciais aqui do nosso colégio. Nós fizemos uma primeira fala, um primeiro vídeo introdutório falando sobre o nosso projeto. Depois apresentamos esse elemento que é para nós fundamental, que é a nossa fé em Jesus. Esse é o fundamento da nossa proposta pedagógica. E agora, neste nosso segundo momento, eu queria apresentar assim, um elemento que também marca muito profundamente a nossa identidade pedagógica, que é a inspiração que nós temos a partir da assim conhecida educação clássica, né? Eu já falei um pouco sobre isso, né? A educação, se nós tomarmos, inclusive no sentido etimológico da palavra, educação vem de ex ducere em latim. Ducere significa conduzir, ex é um prefixo que indica movimento para fora, né? Então a ideia de educação significa tirar alguma coisa que está dentro, né? Ou seja, é um movimento de fazer aparecer que, na verdade, está implícito nela a ideia do desenvolvimento, né? Esta palavra também ela adquiriu uma conotação muito interessante, porque na cosmovisão da Idade Média, o modo de ver o mundo era muito distinto do nosso, né? Eu imagino que todos nós, vocês também, já estudaram isso na escola, né? Antes, o mundo era visto, né? O cosmos era visto como a Terra estando no centro e existiam os círculos concêntricos, né? E o círculo terminava lá onde se via o último planeta rodar, né? Vamos dizer assim, era o último círculo concêntrico e a Terra estava no centro, né? Então, por uma razão óbvia, que é por leis da física, né? Na verdade, a gente sabe que aquele círculo que está mais próximo da Terra, ele precisa de um movimento mais rápido para cumprir, não é que ele precisa de um movimento mais rápido, a observação mostra que ele faz movimentos mais rápidos. Então, por exemplo, se a gente olha para a Lua, que é o astro mais próximo da Terra, ele faz movimento muito rápido. Então, por exemplo, ele gasta 24 horas para poder dar a volta em torno da Terra, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, Plutão, já vai demorar muitos anos para fazer isso, porque está mais distante, né? Na cosmovisão da Idade Média, isso tinha impacto também nesta compreensão não só do mundo, mas também do homem, né? Então, como os círculos mais próximos da Terra eram os mais instáveis e os mais distantes eram os mais estáveis, então este movimento de sair do centro e se afastar implicava de saída da instabilidade para a estabilidade, né? Isso influenciou muito também a ideia de educação. Tirar para fora não é tirar alguma coisa para fora, é como se fosse tirar o homem que está dentro de mim para fora, né? Seria mais ou menos o trabalho de artesão. Diziam que Michelangelo, quando chegava diante de uma pedra de mármore, ele já via lá a Pietà, entendeu? O que ele tinha que fazer? Tirar ela de dentro, né? Tinha que tirar a Pietà de dentro daquele bloco. Fazendo o quê? Tirando os excessos, né? Ele fazia assim, né? Por isso que esculpir não é criar uma forma, mas é tirar os excessos que estão impedindo a forma de vir à tona, né? Então também é assim, a gente está querendo tirar o homem de dentro de si, ou seja, fazer com que aquele homem apareça, né? Então é um movimento da instabilidade para a estabilidade. Ou a gente pode ir trocando as palavras da imaturidade para a maturidade, né? Então este movimento que a compreensão de educação entra muito nisso. Então, na verdade, é descobrir, formar e potencializar todas essas capacidades humanas. Isso é o sentido de educação, inclusive até hoje, né? E se a gente olha para a história da humanidade, houveram diferentes modelos educativos. Uma vez eu li um livro de um psicanalista italiano chamado Giacomo Balzano, que fala justamente desses tantos modelos educativos que apareceram ao longo da história da humanidade. E é claro que eles não eram completamente diferentes um do outro, porque um pouco se interpenetravam com as suas características, né? Mas há podemos dizer assim, um modelo educativo que se chama a educação clássica, e ele leva este nome porque começou na época clássica grega e depois ele praticamente perdurou até o século XIX na prática, né?
É claro que a Revolução Francesa introduziu grandes mudanças teóricas na educação, mas na prática ainda a influência demorou a chegar. Então esse modelo educativo praticamente durou na prática das escolas até o século XVIII, o século XIX, né? E vamos dizer assim, para nós esse tem sido o modelo de inspiração educativa que a gente tem. É claro que não é o modelo único, mas ele tem uma grande força. Por qual razão, né? Porque o modelo de educação clássica, ele justamente corresponde de uma maneira muito próxima a este ideal da vida cristã. Tanto é verdade que depois, na era cristã, eles absorveram esse modelo, dando a ele uma característica propriamente cristã, né? Porque este modelo da educação clássica, ele está centrado justamente no desenvolvimento das capacidades humanas a partir de uma vida virtuosa, em vista de chegar, os gregos falavam da sabedoria, né? Porque para os gregos o máximo do desenvolvimento humano seria formar um sábio, por isso o filósofo, né? O filósofo é aquele amigo da sabedoria, ou seja, aquele homem que quer ser sábio. O filósofo que recebeu inclusive o título de o sábio foi Sócrates, né? Então ele era o sábio, porque justamente amava a sabedoria, havia se desenvolvido dentro dessa maneira. Para nós cristãos, essa sabedoria agora tem um S maiúsculo, né? É a sabedoria encarnada que é Cristo. Por isso, na perspectiva cristã, essa educação clássica significa justamente desenvolver as capacidades humanas para que ele chegue ao máximo da sua existência. Qual é? O conhecimento da sabedoria com S, o conhecimento e o amor a Deus, né? Mas fundamentalmente a ideia é sempre a mesma, ou seja, o desenvolvimento, tirar para fora este homem, né, com essas características que nós temos. E a característica principal e diferencial do ser humano é a sua inteligência, né? Então, desenvolver todas as capacidades em vista de que a nossa inteligência ela seja potencializada para que o homem viva aquilo que lhe é próprio, né? O conhecimento e o amor da sabedoria, da verdade, do bem, né? Que em última instância todos esses são atributos de Deus, né? A gente chama isso inclusive as características transcendentes do ser, isso da filosofia aristotélica, né? Então, para isso, é nesse sentido que a educação clássica ela pensa, podemos dizer assim, educação. E é isso que a gente também entende dos nossos alunos, né? Por isso que, eu vou voltar a falar isso mais tarde, por isso que nós não pensamos uma educação centrada no conteúdo, mas centrada no desenvolvimento das capacidades. Porque uma vez desenvolvidas as capacidades, eu sou capaz de absorver qualquer conteúdo, né? E o contrário não é verdadeiro. Se eu me centro nos conteúdos, eu não desenvolvo as capacidades. E aí depois eu me torno alguém capaz de decorar tecnicamente alguma coisa, mas não sou capaz de aprender, né? E na educação clássica, pouco a pouco, isso foi claro sendo desenvolvido, as ferramentas, ou seja, o meio mais eficaz que eles descobriram para produzir esse desenvolvimento são justamente as artes liberais. Então, as artes liberais, elas não são fins da educação, mas elas, na verdade, são instrumentos para que essa educação aconteça e se chegue a esse desenvolvimento das capacidades das pessoas. Então, o que é uma arte, né? A arte, em latim, é recta ratio factibilium, ou seja, é aquela reta razão no fazer, o justo modo de fazer todas as coisas, ou seja, uma racionalidade certa, metódica, quanto às coisas que a gente deve produzir. Então, por isso que o artesão, por isso tem esta palavra, né? Ele é um artista, porque ele tem uma racionalidade, um método para poder esculpir uma determinada escultura, né? Mas também um homem de ciência, né? Um homem que faz matemática é um artista nesse sentido, porque ele tem uma racionalidade, né? Um método para poder produzir a sua arte, neste caso, os cálculos, os teoremas e assim por diante, mas é arte igualmente, né? E aí, só para entender bem o que é arte, agora, por que se fala de artes liberais, né? Então, essas artes chamadas liberais, elas recebem esse nome por duas razões que, na verdade, estão interrelacionadas. A primeira coisa, porque essa era a arte dos homens livres, né? A gente tem que lembrar que na época da Grécia, né, tinha a escravidão. Então, os escravos, né, eram aqueles que faziam o trabalho servil. Por isso havia uma diferença
da ars servilis, ou seja, da arte servil, que tendia a produzir coisas, tinha uma racionalidade, mas para produzir coisas externas, né? Então, produzir uma mesa, uma cadeira, produzir edifícios, cultivar o campo, né? Então, a arte servil tinha essa característica. E as pessoas livres eram aquelas que estavam libertas destas necessidades e podiam se dedicar a estas chamadas artes liberais, ou seja, a artes do homem livre, né? Mas também recebiam este nome de artes liberais porque estas artes liberais, elas não produziam nada para fora do homem, mas eram atos que o homem produzia para dentro de si mesmo e que envolvia profundamente a sua liberdade e que deveria desenvolver profundamente a sua liberdade, ou seja, aquelas artes para tornar o homem livre. E aqui a gente já conecta com aquilo que eu falei. Por que essas artes liberais? Porque a gente quer que os nossos jovens sejam capazes de livremente assumir o amor como critério da sua própria existência. Então, a gente precisa usar instrumentos eficazes para esta liberdade, né? É claro que, por isso eu já disse, o fundamento principal é Cristo, a graça de Cristo, mas Cristo não dispensa o nosso trabalho, então a gente vai precisar de encontrar mecanismos para dar a nossa colaboração, né? E por isso, essas assim chamadas artes liberais. Então, vamos dizer assim, a grande diferença dessas artes liberais é que elas não produzem alguma coisa para fora do homem, mas o seu objetivo último é produzir alguma coisa no homem mesmo, né? Toda a técnica, toda a racionalidade dessas artes, ela tem que beneficiar o homem mesmo, né? E neste caso, a gente pode dizer, né, que beneficiando o homem para torná-lo sempre mais livre, ou seja, a obra realizada dessa obra, que eu já falei isso, dessa libertação da liberdade humana. Quais são essas artes liberais? É claro que houveram diferenças ao longo do tempo, na verdade só na Idade Média é que foi se definindo realmente quais eram essas artes liberais. Mas depois, vamos dizer assim, se fechou o grupo em 7 artes liberais, que é a gramática, a lógica, a retórica, a aritmética, a geometria, música e astronomia. São essas as 7 artes liberais. Elas, na verdade, eu já falei, elas foram herdadas do grego, né? E foram apresentadas ao homem medieval como recurso para uma dupla alfabetização, né? E aqui é muito bonito, assim, como de fato a fé cristã assumiu isto e foi dando contorno assim cristão para essas artes liberais. Para o homem de fé, né, Deus ele criou todas as coisas, né? E depois ele quis revelar o seu projeto de amor ao homem, né? E ele fez isso de 2 maneiras. Ele fez isso diretamente através da Sagrada Escritura, dos livros sagrados, mas ele também fez isso através do livro da natureza, né? Porque como ele criou todas as coisas a partir da sua palavra, do seu logos, então aquela mesma palavra que ele usou para falar conosco, ele deixou os traços dela na natureza, né? Por isso que a natureza também fala de Deus, a beleza da natureza, a ordem do cosmos, né? Tudo isso também fala de Deus. E aí, estas artes liberais alfabetizavam o homem para ele ser capaz de ler esses 2 livros, né? Para ele ser capaz de ler o livro da Sagrada Escritura e para ele ser capaz de ler o livro de Deus na natureza. E por isso, pouco a pouco, essas 7 artes liberais elas foram formando 2 grupos. Um primeiro chamado de trivium e um segundo chamado de quadrivium, né? O trivium porque eram 3 artes e quadrivium porque eram as outras 4 artes, né? E elas tinham justamente esta função. As artes do trivium deveriam alfabetizar o homem para que ele lesse o livro sagrado e o quadrivium deveria alfabetizar o homem para que ele lesse o livro de Deus na natureza, né? Por isso, as 3 primeiras artes, chamada de trivium, gramática, lógica e retórica, deveriam dar ao homem o domínio da linguagem, né? Então, a gramática nos dava o domínio da leitura, dos significados, dos sinais, das coisas, né? A lógica nos dava o domínio da capacidade de raciocinar a partir daquilo que a gente leu, né? Saber aprender a raciocinar a partir daquilo que a gente... Claro, estou dizendo bastante simples aqui, né? E depois a retórica nos daria a possibilidade de falar de uma maneira correta daquilo que a gente leu. Então, é propriamente as operações da linguagem, né? Com este domínio, o homem
ele seria capaz então de ler a Sagrada Escritura, ou seja, de dominar a língua, não só a língua falada, né, mas a linguagem, e depois também saber ler a palavra de Deus, né, mas não só a palavra de Deus, porque claro, ele aprende isso estudando os idiomas e assim por diante, né, estudando gramáticas, técnicas de retórica e assim por diante. E depois, a partir do quadrívio, que são chamadas as artes reais, né, ou as artes do real, porque o homem precisaria ler a realidade que está em torno de si, né? Então, ou seja, este universo que fala de Deus, nós vamos acolher esse universo, vamos elaborar tudo que nós estamos vendo e exprimi-lo de uma maneira verbal, né? Enumerando as coisas, medindo as coisas justamente por essas artes, por essas chamadas artes reais, que são essas chamadas artes do quadrívio, né? Então, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, né? São essas 4 artes do quadrívio, né? Com isso, o homem estava pronto, por assim dizer, para este conhecimento de Deus. É muito interessante porque se a gente vai na Idade Média, qualquer pessoa que queria ir à universidade precisava fazer antes tudo isso. Ele precisava aprender isso, né? Com essas 7 ele conseguia ter a capacidade de absorver qualquer conteúdo. Porque, na verdade, ele tinha dominado a linguagem. Dominando a linguagem, ele era capaz de ler coisas de direito, de teologia, de filosofia, e entender aquilo e falar daquilo, né? E depois, se ele fosse para as outras artes naturais, biologia, física e assim, ele também seria capaz de fazer isso, porque ele também dominava o conhecimento do universo, da realidade do espaço, né? Do espaço. Por isso que a base da educação na Idade Média era feita assim. Às vezes era feita por um tutor em casa, ou às vezes também se fazia em grupos, né? Por exemplo, se a gente pensa na Grécia Antiga, Platão fundou a Academia Platônica, Aristóteles fundou o Liceu Aristotélico. É claro que naquela época a estrutura não era esta com toda essa sistematização, mas fundamentalmente era isso. Aristóteles também ensinava lógica aos seus, ensinava retórica aos seus, ensinava... Esses elementos eram parte desse ensino, depois física também, matemática e assim por diante. Basta dizer que o pai da matemática é Euclides, ou seja, nós estamos, da geometria é Euclides, nós estamos lá atrás, ou seja, na época da grega clássica, né? Então, deste modo, estudando o trívio e o quadrívio, o que o homem consegue? Ele consegue conhecer a Deus. Ele consegue, de fato, entender a linguagem divina, se aproximar daquilo que Deus fala. E a gente não ama aquilo que a gente não conhece, e quanto mais a gente conhece, maior a possibilidade do amor. Então o conhecimento de Deus levava a um amor maior ao Senhor, né? E aí a gente chegou assim, a época clássica de tudo isso é a época da escolástica, imagina assim, né? Com toda a penetração muito aguda das reflexões que se fez na época da escolástica. Na verdade, nós já estamos com 12 séculos de caminho, né, amadurecendo tudo isso. E por isso, nesse sentido, o homem adquiriria não só a sabedoria, mas pelo amor de Deus também adquiriria a santidade. Isto para nós também é muito caro, né? Nós queremos que os nossos alunos sejam muito sábios, mas também muito santos, né? Na santidade entendida nesse grande amor a Deus, grande amor à verdade, né? E na prática, então, eu estou tentando conjugar aqui a inspiração e depois, na prática, o que nós estamos fazendo, né? Então, a nossa proposta, né, isso é importante ficar claro, materialmente ela corresponde às exigências legais do nosso Estado, né? Então não é que a gente está dando aula de artes liberais num colégio, isso nem é possível pelo currículo que a gente tem que adotar. Então, materialmente, a nossa escola corresponde às exigências da nossa legislação, mas formalmente, ou seja, como inspiração, né, tudo que a gente faz dentro da nossa escola tem esta mesma inspiração. Nós queremos ajudar os nossos alunos a ler este duplo livro, né, se tornarem alfabetizados, né, neste alfabeto da verdade de Deus que é expressa na Escritura, mas também é expressa no mundo, né? Por isso, uma coisa muito importante, eu disse que falaria, né? Então vou cumprir minha promessa, um predomínio do desenvolvimento das capacidades sobre o conteúdo, né? Isto para nós é muito importante. É claro que nós queremos que os nossos alunos também aprendam aqueles conteúdos que são necessários e exigidos, mas não como escopo primeiro, mas como consequência do desenvolvimento da capacidade, né? Não porque assim a gente está procurando isso, na verdade nós estamos procurando desenvolver as capacidades. E certamente isso vai levar também
ao domínio dos conteúdos, e a gente já está vendo isso assim na prática do nosso colégio. E depois uma coisa muito importante, o cuidado particular que a gente tem procurado ter no ensino das linguagens, ou seja, esta parte do trivium, né? É claro que, eu já disse, este é o ideal, então a gente está procurando melhorar e corrigir, mas este é um ponto em que a gente tem procurado cuidar muito, justamente para que os nossos filhos sejam realmente alfabetizados, né? Não só porque sabem ler as letras e formar palavras, porque isso é só letramento, né? Mais do que isso, a gente quer que eles sejam alfabetizados, né? Ou seja, que eles sejam capazes de dominar a linguagem. Não só saber ler, mas saber refletir sobre isso com a parte da lógica, depois também expressar o próprio conhecimento, isso seria retórica. Então, de um lado, o cuidado que a gente tem com o português, né? E para ajudar o português, depois também todas as outras línguas que a gente está propondo no colégio, porque o confronto entre duas línguas nos dá uma propriedade muito maior na nossa língua mãe, né? Então, por exemplo, se eu começo a ver que tem fonemas no inglês que não tem no português, isso me dá maior sensibilidade nas diferenças fonéticas, por exemplo, na maneira de expressar as palavras, né? Então, as línguas estão justamente centradas nessa preocupação com o domínio da linguagem. Depois também a grande preocupação com a matemática, né? Aqui a gente está colocando matemática no sentido geral, né? Mas essas ciências ligadas ao real, né? E aí, aritmética e geometria, né? Que isso, claro, isto é matéria, inclusive, curricular, isso está dentro da matemática, mas daqui a pouco eu vou explicar explicitamente onde entraria aqui a música também, que é muito importante, né? A astronomia, ela também não existe essa matéria, mas ela entra como parte outros do currículo, né? E aí, por isso, assim, o desejo nosso o escopo, né, de formar jovens maduros, cheios de sabedoria, de santidade, capazes de aprender o que for necessário, né? Também para entrar na universidade, mas não só para entrar na universidade, né? Mas também para entrar na universidade. Então, vamos dizer assim, essa é a inspiração. Por isso, tudo que a gente faz na prática, né, mesmo quando eles estão estudando história, geografia, artes, por exemplo, outras coisas, né, nós estamos tentando a todo momento desenvolver neles a capacidade de leitura, capacidade de interpretação, capacidade de argumentação, capacidade de leitura do real também, ou seja, esse empenho de em tudo fazer funcionar em vista do domínio da linguagem, da capacidade de leitura do real, né? Alguma coisa? Sim? Pelo que eu entendi da proposta, em última análise, os nossos alunos vão ser mais inteligentes, capazes de ler a realidade. Mas passados 2 séculos que isso foi meio que abandonado, quão difícil é encontrar profissionais que saibam ensinar essas coisas? Isso é uma coisa importante, assim, na verdade esta proposta, pela sua singularidade, ao menos formal, né, porque materialmente ela não é singular, mas na sua singularidade formal, certamente colocou para nós esta exigência de formar os formadores, né? Isso a gente tem procurado trabalhar, né? Ainda, é claro, temos muito caminho à frente, e não são só os professores, até porque como a experiência nossa, né, é de termos sido educados segundo um outro modelo, como eu disse, ao menos formalmente, também é difícil que a gente faça um movimento de descobrir que para além daquele nosso modelo educativo, tinham outros. Não são esses só que a gente conhece que existe, né? Esses são uns, talvez nem são os melhores, tem outros e que mostraram pelo tempo e pela prova do tempo que de fato produziam bons resultados, né? Então é um esforço de todo mundo, não só dos professores, mas também da direção, depois também dos pais, porque infelizmente os pais, eles criam uma certa expectativa de domínio de conteúdo mais do que desenvolvimento de capacidades, de entrar na universidade mais do que desenvolvimento de sabedoria. Então, no fundo, isto é uma exigência de conversão pedagógica que todos nós temos que entrar. Então, quando nós fecharmos o primeiro ciclo, ou seja, quando os meninos que entraram no primeiro ano no ensino fundamental terminarem a 3ª série do ensino médio, ou seja, depois daqui a 12 anos, nós vamos ter assim a possibilidade de mostrar mais profundamente os frutos, porque todos os alunos que entraram até agora, eles entraram no meio da coisa, né? Então, só quem fechar o arco, na verdade, dentro dessa proposta, vai ter percorrido com início, meio e fim tudo aquilo que a gente entende fazer, né? E por isso, eu acho que assim os frutos mesmo, claro, eles vão aparecer ao longo do tempo, né? Mas eu acho que vão demorar 12 anos assim para eles aparecerem ao menos assim com maior maturidade, né?
Por isso tem que ter paciência, aceitar os limites, trabalhar, corrigir e ir adiante, mas é um desafio em todos os níveis, não só nos professores, né? Então, para todos, inclusive para os alunos também. O senhor está sendo muito exigente. Tem muitos pais que estão com os filhos lá há muito menos tempo, já vendo muitos frutos. O senhor está botando 12 anos. Eu noto, assim, por isso que eu estou dizendo assim, já estão vendo frutos, assim, eles já estão vendo os frutos, né? Por isso, assim, eu sei que vão ser produzidos, mas eu penso assim, a possibilidade maior é de quem vai fazer este caminho completo. Diferente, por exemplo, de um jovem, de uma criança que entrou, sei lá, no 8º ano, entendeu? Ela vai ficar conosco 5 anos. Agora imagina um jovem que ficar 12 anos, que percorrer todo esse processo, né? Certamente ele e a família vão ter muito mais bagagem depois de 5 anos e depois vão aproveitar mais 7 anos ainda adiante, né? Tendo feito o percurso todo. Eu tenho até 2 perguntas sobre isso. Assim, é interessante eu falar que o foco não está no conteúdo, né? Para mim isso soa muito bom, assim, apesar de que eu entendo que seja uma preocupação para alguns pais, né? Mas aí, como o senhor fala que o foco não está no conteúdo, mas no desenvolvimento das habilidades, eu queria saber também uma coisa que se fala muito hoje, se tem alguma orientação, assim, para a questão do ensino. Claro que o ensino personalizado, né, numa turma de mais crianças, é uma coisa assim, né, mais difícil. Mas se tem essa atenção, assim, às características de cada criança, né, como desenvolver, como lidar, né? Esta questão, vamos dizer assim, de ir ao encontro de cada criança com a sua característica, né, a gente tem, vamos dizer assim, uma vantagem e uma proposta. A primeira vantagem é que as turmas nossas são de fato menores, elas têm no máximo 20 alunos. E as turmas do 1º ano, elas só têm 10 alunos porque é um momento muito decisivo do aprendizado da criança, né? Que é justamente o momento da alfabetização, ou pelo menos o início, assim, o alicerce da alfabetização. No 1º ano são turmas muito pequenas, o que já dá à professora a possibilidade de um tratamento muito individual pelas características individuais de cada criança. Mas depois também no colégio, por causa dessa preocupação com uma educação personalizada, que é um dos pilares do nosso colégio, a gente também tem a preceptoria, ou seja, cada aluno vai ser acompanhado individualmente fora do ambiente da sala de aula por um professor, justamente para que a gente consiga entender quais são as potencialidades e os limites de cada aluno individualmente, né, para que a gente possa tentar justamente alcançar esse aluno com essas características para potencializar suas qualidades e depois tentar corrigir o máximo possível os seus limites e também melhorar isso. Então, o modo que a gente encontrou é este. E depois também, como é um colégio muito pequeno, eu noto assim, há um trabalho da coordenação muito próximo dos alunos. Nós temos uma possibilidade muito grande de encontrar os alunos. Não é só para dar bronca, às vezes para saber como vão as coisas, o que a gente pode ajudar, às vezes a gente nota alguma coisa. Então, por exemplo, eu vejo lá nos dias que eu estou no colégio assim, a sala da coordenação gira menino o tempo inteiro, e não é para dar bronca não, é para chamar, para saber o que está acontecendo, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, ou seja, a possibilidade de um encontro muito vivo com cada pessoa na sua individualidade, o que certamente dá uma possibilidade maior. É claro, isso não é uma mágica, mas certamente dá uma possibilidade maior, né? E a outra coisa que eu me peguei assim, pensando é no benefício dessas crianças que entram assim, desde o 1º ano, né? Que vão criando esse alicerce e quando chegarem no ensino médio vão assim, desabrochar, né? De uma forma muito diferente. E a criança que entra já no ensino médio, assim, como que... Certamente é um grande desafio quando a criança entra, vamos dizer assim, na metade desse percurso, porque como existe esta mentalidade que nos faz pensar a educação de uma maneira particular, né? Nem sempre é muito fácil a criança inicialmente fazer esta mudança. Mas qual é a experiência que a gente já tem vivido? Então não vou ficar falando de teoria. O que a gente está vendo na prática, né? Que a bem da verdade não é tão difícil assim. Por uma razão óbvia. As crianças, elas, pela idade em que elas estão, elas ainda estão num momento da vida onde elas são muito maleáveis. Diferente de uma pessoa de 40 anos que já cristalizou a sua personalidade, as características já foram muito forjadas, ou seja, qualquer mudança é muito dura e é muito exigente. Uma criança não. Ela tem uma capacidade de adaptação que é invejável, né? A começar, por exemplo, do cérebro, a capacidade de adaptação do cérebro, por exemplo, para as línguas, né? É um negócio impressionante, né? Então, não é só para as línguas porque o cérebro tem uma plasticidade, mas inclusive das relações,
de uma mudança de proposta. É claro que uma coisa ou outra, ou um aluno ou outro, encontra uma maior dificuldade, mas a gente tem visto na prática que com paciência, com o apoio dos pais, com o apoio do colégio, ela vai entrando também nesse movimento de mudança e pode superar certas resistências ou dificuldades e entrar num processo, claro, que não é completamente diferente do que ela já viveu, mas que tem acentos diferentes. E a gente tem visto na prática que isso é possível e bom, ou seja, não é uma coisa assim do tipo impossível, tão problemática que cria mais dificuldades. E a gente tem notado, até agora foi assim, né, da parte dos alunos, assim, que eles não só depois são capazes de se adaptar, como começam também a ver os benefícios e colher na própria vida os frutos daquela mudança, daquela proposta nova. Que eu gostaria de dizer assim também claramente, não é que eu acho que esta é a melhor proposta do mundo, né? Mas eu acho que é uma boa proposta e que tem possibilidade de produzir muitos bons frutos se a gente trabalhar incansavelmente para ela, né? Como o senhor falava, nós viemos educados em outro paradigma. Qual tem sido a maior dificuldade dos pais em relação a esse projeto que o senhor tem verificado? É uma coisa que eu noto, assim, que para os pais ainda é uma dificuldade muito grande, é esta primazia da capacidade sobre o conteúdo. Isso é muito difícil, porque, claro, nós vivemos num país onde as pessoas precisam entrar na universidade, ter um diploma para poder ter um trabalho, poder se sustentar. Então, essa é uma preocupação justa e eu acho que ela não tem nada de ruim, né? Então, quando a gente, assim, começa na prática a mostrar que a gente não está tão preocupado assim com conteúdo ou só transmissão de conteúdo, isso às vezes gera grande insegurança na parte dos pais, pela preocupação de como é que o meu filho vai fazer vestibular, vai passar no vestibular, entrar na universidade desta maneira, né? Só que isso, de novo, assim, isso não é uma coisa que é possível a gente convencer se os frutos não aparecerem realmente, né? Assim, se isto não aparecer realmente como fruto, ou seja, que os jovens vão entrar na universidade também assim, como fruto da sua capacidade e do seu estudo, né? E isso é uma coisa que a gente tem também insistido muito com os pais. É claro que também o desenvolvimento das habilidades não é uma mágica, isso significa que só os jovens que de fato se empenharem vão se desenvolver e depois vão absorver o conteúdo suficiente para poder fazer uma prova de vestibular ou qualquer outra prova que fosse necessário que testasse o seu conhecimento, né? Mas isso também não é uma coisa estranha, porque, bom, se uma pessoa quer seriamente passar numa universidade boa, concorrida, ela também vai ter que se dedicar. Ou seja, a dedicação ela é exigida em qualquer circunstância. No nosso caso, a gente vê, né, que isto produz frutos, né? Imagino que vocês sabem, né, que também no colégio estudam seminaristas. Então, lá eu sou diretor. Com os seminaristas eu funciono como pai. E aqui, vendo os seminaristas, eu tenho visto assim, e tenho provado e comprovado que de fato há um desenvolvimento muito grande, inclusive na capacidade de conhecimento posterior para todas as outras coisas, porque aqui a gente estuda outras coisas que não são matéria curricular. E eu noto como eles vão desenvolvendo a capacidade, por exemplo, de compreensão e tudo mais. Aqui no seminário, por exemplo, a gente lê um livro por semestre e discutimos esse livro. Então, se eu vejo os alunos os nossos seminaristas que passaram pelo colégio, a capacidade de reflexão sobre o livro lido, capacidade de expressão do que foi lido, de penetração, é muito maior daqueles que estão fazendo os passos, né? Então, eu acho que quando os frutos aparecerem, este medo ele vai diminuir, né? Mas esta seja talvez uma grande apreensão da parte dos pais. Uma certa insegurança, claro, porque como isto é muito novo, assim, muito diferente, né? Então eu não vejo problema que gere essa insegurança, né? Em relação ao material pedagógico. Uhum. Essa questão do material pedagógico também é um grande desafio. Não existe nenhum material perfeito. Nós procuramos assim escolher materiais que correspondessem assim também a nossa ideia, assim, não só clássica, mas também de conteúdo, de transmissão do conteúdo, né? Que não agredisse também as nossas convicções, que respeitassem também as nossas convicções. É claro que isso é bastante difícil de encontrar, então o que a gente tem procurado também é não ficar preso num único material, mas oferecer aos alunos possibilidades distintas, assim, ofertas, vamos dizer assim, extras, que vão também suprindo certas lacunas que os materiais de hoje não têm. Por isso que a gente assim faz uma opção
assim, de não ter um material como se fosse único e a única coisa que a gente vai trabalhar, mas trabalhar com materiais conjugados para que a gente ofereça o melhor daquilo que cada material tem para oferecer para os nossos alunos.